Portanto, hoje vamos falar acerca de uma música que nos foi solicitado a refletir pelo irmão Leonor. Essa música chama-se Cativar, é do grupo Arte Nascente e ela tem como base um trecho de um livro do Príncipezinho, que provavelmente muitos de nós já o lemos e conhecemos, que é um diálogo com a raposa e que tem a ver com o cativar. Então eu pedi, por favor, ao Pedro para passar a música. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Então, como está aqui no ecrã, cativar tem origem no latim captivare, que significa escravizar, dominar ou aprisionar. Então, com o tempo, este conceito foi-se alargando e passou a significar prender a atenção ou o afeto de alguém, seduzir, criar laços emocionais. E neste contexto literário, adquire este sentimento metafórico, este sentido metafórico de criar laços afetivos, domesticar emocionalmente, tornar único através de uma relação de confiança e reciprocidade. Então, observando aqui o texto desta letra, do poema, diz aqui que cativar é amar. E trazendo esta reflexão para a nossa doutrina, para o Espiritismo, que está tão ligado a Jesus e aos seus ensinamentos, quando nós pensamos em amar, cativar é amar, traz-nos a referência àquele que é o mandamento de Jesus, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós pensamos neste mandamento, qual é a direção que ele nos leva? Amar a Deus, que é a fonte da criação, que é o todo, mas
começando por amar a nós mesmos. E este amar a nós mesmos, muitas vezes, é uma forma na qual nós temos dificuldade de entrar. Digamos que é uma fórmula difícil para nós. Porque amar a nós mesmos implica um olhar profundo e uma capacidade de nos observarmos e sentirmos e conhecermos a nós mesmos. E nós não temos esse hábito, porque os nossos sentidos eles são todos exteriores, os nossos sentidos são para fora, e nós temos dificuldade de olhar para dentro, de fazer silêncio, de nos percebermos, e a doutrina espírita ajuda-nos muito nesse sentido. Se nós tivermos essa vontade de estudar, de pesquisar, vamos perceber que Allan Kardec ensina-nos, através da codificação, que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas filhos de Deus, portanto somos a essência divina. E essa essência divina tem a possibilidade de, nestas experiências de que nós chamamos de reencarnação, de vir viver experiências de vida que nos ajudam a crescer, a aprender, a desenvolver uma sabedoria e uma essência que já nos habita. Portanto, quando nós fomos postos nesta partícula, nesta essência divina, ela já tem dentro de si a semente, já tem todo o conhecimento. E cada uma dessas experiências que nós estamos a viver são experiências que nos ajudam e nos estimulam a que essa essência de amor, de perfeição, de sabedoria total que já existe em nós, possa vir à superfície. Não é? Então este amor a nós próprios, este amor próprio, fortalece nessa ideia de que nós já somos seres de sabedoria perfeita. E então podemos entrar dentro de nós, no silêncio, na reflexão, na meditação, de acordo com o que, por exemplo, Joana de Ângelis nos ensina, na sua bibliografia, num livro em especial, Autoconhecimento. Ela nos explica isso, que nós já somos seres de luz e que podemos entrar dentro de nós e encontrar esse espaço, essa ligação a essa essência que nos habita. E ela vai nos dar a força e a intuição para que nós tenhamos mais capacidade de nos percebermos, de nos conhecermos. E aí passa por este amor a nós mesmos, o nos conhecermos de uma forma amorosa, não uma forma em que nos julgamos, em que nos sentimos culpados, em que percebemos que temos dificuldades e nos dizemos que somos muito pequeninos, que ainda não temos capacidade e Deus perdoa-me porque eu sou muito frágil, sou muito pequenino, muito ignorante. Este é um discurso que não nos ajuda, que não nos dá força para nós caminharmos, porque sempre que nos sentimos culpados, sempre que nos sentimos pequeninos, estamos a minimizar a nossa força, a nossa capacidade de agir, a nossa energia. Então termos esta ideia, termos este pensamento de que afinal nós já somos essa essência divina, já temos esse conhecimento e que estamos aqui precisamente para procurar permitir que ele venha ao de cima, é a verdadeira porta que nós abrimos dentro de nós para poder fazer esse caminho de amor a nós mesmos. E então entendermos que a nossa experiência, a nossa vivência, que traz obstáculos, que traz desafios, tantas vezes esses desafios levam-nos a tropeçar e a cair e a sentirmos-nos mal com isso, ainda mais por toda uma cultura que nós temos, judaico-cristã, que nos traz a ideia do pecado, de sermos seres
que já nasceram no pecado, todas essas ideias que estão no inconsciente coletivo e que nos estimulam a que olhemos para nós não como seres de luz, amorosos, mas como seres pecadores, frágeis, que são maus, que não prestam. Então, amar a nós mesmos, este cativar é amar, é importante nós talvez abrirmos essa perspectiva de nos cativarmos a nós mesmos, começarmos por cativar a nós mesmos, por nos amarmos, por percebermos que, apesar das dificuldades, nós somos esses seres de luz, nós já temos essa energia dentro de nós. E então estamos aqui para isso, de passinho, pequenino a passinho, nós irmos trabalhando, irmos nos conhecendo, irmos percebendo aquelas situações em que nos sentimos mais frágeis, em que vamos fazendo aquilo que preferíamos não ter feito, mas aproveitar para aprender com isso e não nos rebaixarmos, nos culparmos e entrarmos numa espiral de bloqueio da nossa vida, porque sempre que ficamos vivendo através da culpa, nós bloqueamos a nossa vida, não evoluímos, porque ficamos presos, é como estarmos fechados numa grade, em que não conseguimos dar o passo, porque não nos sentimos merecedores. E todos nós somos merecedores, porque somos filhos de Deus e todos um dia vamos ser perfeitos. Então estamos aqui para fazer o caminho. E assim como nós, aqueles que temos crianças ou que já passamos pela experiência de ter uma criança, nós não exigimos a uma criança de 5 anos que ela tenha o desempenho daquela que já tem 15 ou 16 anos, não é? Portanto, porque é que nós vamos exigir a nós uma capacidade para a qual ainda não estamos preparados, para a qual ainda somos ignorantes? Porque nós não somos maus, nós somos ignorantes da vida, do processo da vida, somos ignorantes do amor. Por isso mesmo não necessitamos nos sentir culpados, nos sentirmos defeituosos, mas sim nos observarmos e sentirmos como esse ser de luz, essa vibração, essa paz que algumas vezes nós já conseguimos sentir no nosso coração. Quantas vezes quando nós estamos aqui neste espaço, em que nos recolhemos, em que nos envolvemos na oração, em que sentimos a presença e as energias dos companheiros espirituais, o que é que isso permite? Isso permite que no nosso coração nós consigamos fazer essa ligação, não é? Porque a vibração, o amor é uma energia, é uma frequência, é uma vibração. E nós, quando nos pomos nesse espaço, quando nos permitimos essa ligação, sentimos de forma diferente. E por isso mesmo, quando somos capazes de estar aqui e viver essa paz, esse amor, é porque dentro de nós abrimos esse espaço, essa possibilidade. E como estão aqui os companheiros espirituais, que têm o desejo de nos ajudar, de nos harmonizar, de nos fortalecer, projetando essas energias, nós fazemos como que uma ponte e ligamos-nos a eles e dentro de nós o nosso coração suaviza-se e o nosso ser sente-se em paz, sente-se em harmonia. Portanto, essa é a harmonia que está sempre dentro de nós. Só que como nós vivemos para fora e não vivemos em contacto com ela, não a sentimos frequentemente no nosso dia-a-dia. Então o desafio de nos amarmos a nós mesmos parte também por aí. Ao podermos perceber e a sabermos que isto é possível, e às vezes ao já termos experimentado isso neste espaço especial, fica o desafio de nós, nesse movimento de, mais uma vez, cativarmos-nos a nós mesmos, porque amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Então, primeiro temos de nos amar a nós mesmos, fazermos esse processo de procurar ter um interesse, de nos conhecermos, de percebermos como é que podemos, mais vezes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, ter essa sensação, essa vibração, viver nessa harmonia do amor. E assim, a partir daí, também sermos capazes de melhor compreender o outro, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se já nos amarmos, já tivermos essa compreensão de nós como seres de luz, então também vamos
poder olhar para o outro e lembrarmos que ali também está um ser de luz, está um filho de Deus, uma essência que está a crescer, está a aprender, está a desenvolver, está a deixar de ser ignorante na lei do amor e aos pouquinhos vai-se desenvolvendo. Então, nós que já temos esse olhar para nós, também nas nossas relações com o outro, vamos nos abrir a lhe dar essa oportunidade e a entendê-lo de uma forma diferente. E então as nossas relações com os outros também vão se tornar mais simples, mais harmoniosas, vamos ter menos conflitos, porque vamos partir para as relações de um degrau diferente, de um degrau de igualdade, de compreensão, não de que todos somos maus, mas não de que todos temos em nós uma essência boa, uma essência de amor. E assim, nessa essência, nessa compreensão, vamos ser capazes de carregar um pouquinho a dor que alguém tem que levar. Não é? Porque todos nós temos dores. E este carregar a dor também é carregar a nossa própria dor. Carregar a nossa própria dor no sentido de compreendermos que as dores são desafios, são os momentos em que nós somos estimulados a nos conhecer mais uma vez, a fazermos essa viagem interior, a perceber o que é que se está a manifestar em nós, o que é que nos está a chamar a atenção para a nossa vivência, para a forma como estamos a viver a vida nesta nossa experiência. Porque a dor não é nenhum castigo, a dor é uma experiência necessária para a nossa própria superação, porque nós estamos aqui para experienciar e para evoluir através desta experiência. Então, qualquer dor, qualquer mal-estar, qualquer situação desagradável que se faz presente na nossa experiência é esse desafio para esse olhar para dentro e entendermos esse, mais uma vez, o chamado ao nos conhecermos, ao nos entendermos, ao percebermos qual é a nossa situação atual e ao fazermos essa ligação à nossa essência divina, vamos ter a capacidade de nos recebermos intuições mais facilmente. Portanto, quando nós somos capazes de nos amar a nós mesmos e de fazer essa viagem e de encontrarmos esse espaço dentro de nós pacífico, harmonioso, quando surgem os problemas da nossa vida, esses desafios, nós podemos recorrer, digamos que dessa ferramenta, não é? Que é esse espaço que está dentro de nós, que é a nossa sabedoria divina e à qual nós entramos e pedimos o auxílio, pedimos a ajuda, pedimos a intuição para entendermos o que é que está a acontecer na nossa vida e o que podemos fazer para entendê-lo e para nos transformarmos e onde podemos ir buscar essa força. E então essa é uma forma de nós carregarmos um pouquinho da nossa dor e também de carregarmos a dor de alguém, porque também a dor do outro que passa por nós e que partilha a sua experiência connosco é também um desafio para nós mesmos, porque nós somos seres interdependentes e então, como seres interdependentes, ninguém vive sozinho, todos precisamos uns dos outros e essa experiência que nós vamos ter com o outro que se aproxima de nós e naquele momento pode estar em dor, é um chamado também para a nossa própria participação, não é? Neste movimento de interdependência, para a nossa compaixão, para a nossa doação, para a nossa compreensão e para fazermos viver em nós, de uma forma mais ativa e verdadeira, esse amor que estamos a treinar, não é? Que estamos a permitir que vá crescendo dentro de nós. Esse amor que Jesus nos demonstrou no dia-a-dia da sua vivência, em que todos ajudava com ternura, com carinho, e estava pronto para todos. Ora, nós, cada vez que temos a oportunidade de carregar um pouquinho a dor do outro, também estamos a desenvolver essa parte do nosso Cristo interno, dessa nossa essência divina. E somos chamados a isso. Claro que isto vai acontecer de uma forma mais plena, mais uma vez,
ama ao próximo como a ti mesmo, se nós já estivermos a fazer esse próprio trabalho dentro de nós mesmos. Partindo então, cativou laços fortes, criou, responsável pelo que cativou. Então nós somos também, desta forma, responsáveis por aqueles que estão em interdependência connosco. Eu aqui até gostava de ir um pouquinho mais longe, porque nós estamos a falar só dos seres humanos, mas eu gosto também de pensar que, para além de seres humanos, todas as essências espirituais, elas começam o seu desenvolvimento no mineral, não é? No mineral, depois no mundo vegetal, depois no animal. Portanto, todo o nosso planeta é ele mesmo uma parte de nós mesmos, não é? Então esta interdependência, ela não se faz só com os seres humanos, mas cada vez mais nós precisamos de ter esse olhar também para o planeta, para tudo aquilo que nos rodeia, e como precisamos de desenvolver esse amor nesse sentido também. Até se nos lembrarmos da interdependência como uma verdadeira necessidade para a nossa própria sobrevivência. Porque se continuarmos a agir para com o planeta da forma pouco amorosa como a generalidade da população continua a agir, nós podemos tornar o nosso planeta inabitável para nós e podemos levar a nossa própria espécie à extinção. Então, este amar, este cativar que nós precisamos ter também, não só a mim mesmo, não só ao outro ser humano, mas também ao outro ser maior, que é o nosso próprio planeta, que contém todos nós somos células do nosso planeta. Então este amor, esta responsabilidade pelo que se cativou, esta responsabilidade por aquilo que nós amamos, é uma possibilidade e é algo que se abre para nós pensarmos que podemos ter um olhar mais abrangente, né? Um olhar diferente, um olhar de um amor que nós encontramos como um chapéu de chuva, mas no qual nós precisamos destrinçar o que está lá de baixo, não é? O amor cuidado, o amor ternura, o amor paciência, não é? O amor alegria, o amor paz. São muitas as formas de amar. O cuidado que nós podemos ter com aquela planta que nós passamos e em vez de arrancarmos, pusemos a nossa mão e deixamos que ela assim de lado, aquele carreiro de formigas que nós, em vez de pisarmos, nós levantamos o pé e vimos e fomos assim um pouquinho mais de lado e não pisamos aquelas formigas, não é? Aquele animal que passou ali, que nós tivemos o cuidado de não maltratar, tudo isso, o lixo que não atiramos pela janela do carro, as coisas que reciclamos, o consumo consciente que tivemos, tudo isso faz parte desse amor e desse cativar e desse cuidar. Então esta seria a ideia e a mensagem que eu gostava de retirar desta música que nos foi sugerida, de uma forma a que, afinal, cativar é amar. E amar é um grande chapéu de chuva que tem muitas formas lá por dentro e que amar a nós mesmos é o imperativo, um imperativo de nos conhecermos, de nos olharmos com compaixão, com ternura, com cuidado, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da forma como vivemos, das nossas emoções, de nos conhecermos. E a partir daí, compreendendo melhor quem somos, termos uma capacidade de olhar ao outro, de ter paciência, de ter compaixão, compreensão pelo outro, perceber que ele é um ser como eu, com a sua ignorância, está no seu patamar, ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas dificuldades, então essa
essa capacidade de ter paciência, de entender, de perdoar, de compreender. E depois de levar essa capacidade para tudo aquilo que nos rodeia, para a nossa vida no dia a dia. Pronto. E seria esta a mensagem.